eu ver se eu me explico melhor agora. Não sei. Eu em geral, assim, os poemas vão correndo na frente de mim, assim, eu não sei muito bem o que eles estão fazendo, né? E eu deixo um pouco eles irem correndo na frente. Depois eu vou lá, olho e falo, nossa, né, engraçado. É legal porque eles também podem me ensinar alguma coisa, de algum modo. É um processo de escuta pra mim, de vozes mesmo, escrever. Escrever é escutar vozes, né? É um pouco isso. Outro dia a gente viu um documentário na a TV Arte, é isso? Francesa? É, né? Que é Escutando Vozes. Que é essa disfunção cerebral que algumas pessoas têm, que começam a de fato ouvir vozes, né? Começam a ter delírios e tal. Acho que alucinação é quando você vê e delírio é quando ouve, né? E aí ele mostra várias pessoas dando depoimento da escuta de vozes. Eu falei, gente, ainda bem que eu escrevo, porque eu acho que eu ouviria vozes se eu não escrevesse, entende? Então eu acho que talvez eu ouça, né? Não sei. Mas é louco, assim, se você parar pra ver, porque de fato eles falam um pouco sobre isso, né? Que o nosso cérebro vai sendo composto dessas vozes mesmo. A gente registra mesmo. E é por isso que a gente fala também. Faz parte também até da possibilidade de falar, né? Poder registrar essas vozes, esses modos de algumas pessoas na nossa vida. O pai, a mãe, o jeito que, né? Algum professor importante, alguma pessoa que você convive muito, um amigo seu, você começa a falar do jeito igual. Quando é casado, né? Um começa a falar do jeito do outro. Porque a gente apreende isso, né? E algumas pessoas, quando elas não conseguem, de algum modo, concretizar, objetivar isso, elas internalizam e começam a ouvir essas vozes. Então a gente concretiza, às vezes vem a voz da nossa mãe na cabeça, a gente sabe que é a nossa mãe falando, né? Então vem a voz do marido falando, não fala isso, fala aquilo, não sei o que, né? Aí você sabe que é ele falando, senão você de fato ouviria, né? E as pessoas ouvem de fato, né? Muito interessante o documentário, porque também tem um respeito, né? Aquele louco que ouve voz. Não, é da gente isso, né? Então eu acho que quando eu escrevo, é sempre porque veio alguma voz, assim. Aí eu vou lá e vem com algum sentido, com alguma sensação, e aí eu vou esmiuçando. Mas tem a voz o tempo todo quando eu tô escrevendo. E aí atualmente eu não preciso mais ler em voz alta, assim. Eu já consigo, ao ler, eu consigo... Mas escrevendo qualquer coisa, não só poema. Quando eu escrevo ensaio também, quando eu escrevo qualquer e-mail, sei lá. Eu vou ouvindo aquela... Eu gosto de reler, porque daí eu ouço, tal. Então não tem muita diferença pra mim falar ou não falar em voz alta o poema. Eu ouço a voz, assim. E acho que é uma coisa que é uma capacidade também que o ser humano tem, que a gente desenvolve. Né? Então eu falo para os meus alunos, leiam em voz alta, porque eles não estão ouvindo quando eles estão relendo as coisas deles, né? Então é uma coisa que a gente pode desenvolver, porque o homem antes só lia em voz alta, né? E ele não tinha capacidade de ler em silêncio. Então é uma coisa que a gente pode desenvolver, eu acho. Então é a escuta de vozes, que é essa coisa de que toda voz é composta de muitas vozes, né? Então toda voz é um selecionar de voz em meio a muitas vozes. Toda voz é uma criação de fluxo entre vozes desconectadas, digamos. Sou eu que crio a conexão de vozes que estão dispersas e separadas e cortadas entre si, portanto, né? Então eu crio uma continuidade do descontínuo, né? Então esse eu, ele não é uma plena continuidade, mas ele é uma tentativa de criar uma continuidade em meio ao descontínuo das vozes que me compõem também, né? Tem uma brincadeira, a gente estava falando do Fernando Pessoa, né? Tem uma imagem, uma brincadeira, que é uma brincadeira também, do Antônio Tabucchi, que faz tem vários romances em que ele coloca o Fernando Pessoa, né, como personagem, e no Sostiene Pereira, Firma Pereira, não tem o Fernando Pessoa nesse romance, mas tem uma cena em que o Pereira vai para uma clínica de reabilitação. O Pereira é o personagem principal. Vocês viram esse filme? A Firma Pereira. Porque tem um filme que foi feito com o Mastroianni, até, que foi baseado nesse romance do Tabucchi. E tem um momento em que ele vai para uma clínica, o Tabucchi, para se curar, não sei o quê, e ele encontra um psicanalista que chega para ele e fala assim:
nós somos compostos de diversos eus, né? Só que o problema é que a gente tem sempre não um problema, mas enfim, é do homem isso, né? De que ele tem sempre um eu hegemônico, que é como se fosse um eu que assume o lugar dessas pequenas alminhas e toma digamos, é um eu, um tirano, é um eu tirano que submete as vozes de todas esses outros euzinhos que a gente tem, né? Só que chega uma hora que às vezes algum outro euzinho quer submergir aqui e o eu hegemônico não deixa. Só que chega uma hora que ele começa realmente a aparecer e aí ele destitui o eu hegemônico, né? E manda ele embora e aí você ganha uma nova subjetividade, né? Então ele está falando dessa dinâmica a partir do Fernando Pessoa, pensando isso, né? De que você às vezes tem uma voz que fala mais alto, tem pedacinhos que às vezes assumem a predominância, o protagonismo, né? Assumem o protagonismo, enquanto que outros ficam mais aqui olhando, né? E aí, então essa dinâmica dessas vozes que nos constituem, né? Então, quando você falou isso do entre, eu acho que o entre é estar entre essas vozes, mas sempre uma acaba submergindo, né? Despontando. Ao mesmo tempo lançar um ato, um movimento, falar da minha dor como um cabo de aço arrebentado na ponta da plataforma de lançamento. Uma dor é também uma plataforma, um andaime, cabo de aço escorado contra um muro. Falar da minha dor como um barras cabo de de aço ferro, um arrebentado brinquedo de na ponta da criança, plataforma de lançamento. esticar, de estender, Uma dor é também criar uma algo tão plataforma, simples um andaime, quanto cabo 4 de ou aço 5 escorado palavras contra um formando muro, uma barras plataforma, de ferro, um um brinquedo andaime. de criança, Levar mais cubo, alto, esticar, aumentar a estender, queda em criar algo tão silêncio. simples A quanto 4 ou 5 plataforma, palavras, baixo, formando uma um tanque de plataforma, areia um andaime, levar Cair mais pode alto, aguentar a ser queda em silêncio, a plataforma, uma revolta abaixo, um tanque de areia fina, cair pode ser por um salto de silêncio, o corpo marcando a areia. Queria falar da minha dor, pode ser mais mas ou o menos uma poema, marca plataforma como essa. lançada. Uma dor pode ser mais ou menos uma marca mas ao como mesmo esta, tempo o relevo lançar. afundado marcando o limite de um salto, o limite da queda, o quanto o corpo aguenta voar. Queria falar da minha dor, mas o poema, plataforma lançada. Queria falar, mas ao mesmo tempo lançar, um ato, um movimento. Falar da minha dor como um cabo de aço arrebentado na ponta da plataforma de lançamento. Uma dor é também uma plataforma, um andaime, cabo de aço escorado contra um muro. Queria falar, Barras de ferro, um brinquedo de criança, um cubo. mas ao mesmo Esticar, tempo de estender. lançar. Queria falar da minha dor, Um ato, mas o Queria poema falar da minha plataforma dor, lançada queria mas o falar. poema, falar da minha dor, Mas ao plataforma mesmo lançada, tempo lançar queria um falar, ato, um como um movimento, cabo mas ao falar mesmo da minha tempo dor, lançar um como um ato, cabo um de aço movimento, arrebentado na ponta falar da da minha plataforma dor de como um cabo de lançamento. aço arrebentado Uma dor na ponta da é também uma plataforma de plataforma, também uma lançamento. plataforma, Uma dor é andaime, também uma plataforma, cabo de aço um escorado andaime, contra o muro, cabo de barras aço de escorado ferro, contra o muro, cabo de aço, barras de ferro, um escorado brinquedo de contra o criança, de estender. um cubo, esticar, barras de estender. ferro, Queria falar da minha dor, mais o poema, um plataforma brinquedo de lançada. criança, Mas ao mesmo tempo Queria falar, mas ao mesmo tempo um ato, lançar um um movimento. ato, um movimento. Falar da minha dor da como minha um dor, cabo de aço cabo de aço arrebentado arrebentado na ponta da plataforma de plataforma lançamento. Uma dor é também Uma dor é uma também uma plataforma, um plataforma, andaime, cabo de aço escorado contra um escorado muro. contra o muro. Barras de ferro, Barras um de brinquedo ferro, de mas ao criança, mesmo um cubo. tempo Esticar, de lançar estender. Esticar, Uma dor é Criar algo também tão uma simples plataforma, quanto falar da minha 4 ou 5 dor, palavras cabo de formando aço um escorado, andaime. plataforma, Levar mais barras de ferro, alto, um para a brinquedo de queda. Queria algo tão criança, simples A quanto plataforma 4 ou se 5 palavras criar formando uma algo plataforma, tão simples, um quatro ou andaime, cinco palavras, levar mais alto, aguentar a queda em silêncio. A plataforma, o mar revolto, abaixo um tanque de areia fina, cair. abaixo, Pode ser cabo de um aço salto de arrebentado, escada, cabo de aço na areia, voando um pouco na areia, relevo afundado, peso do pode ser mais ou menos uma marca da plataforma. O relevo afundado marcando o limite de um salto, o limite da queda, quanto o corpo aguenta voar. o relevo afundado, o peso do tanque. Uma dor pode ser mais o quanto o corpo aguenta voar. Nesse poema tem isso, principalmente, né, para voltar no poema. Tem essa questão do salto necessário, que é a imagem do salto de varas, assim, né, que é o vazio necessário, o silêncio necessário, o vazio, o zero necessário, né, o ponto zero.
necessário para você mudar, né? Aquele tipo ponto de mutação, sei lá, é o corte, né? É onde as coisas... É aquele milímetro onde uma coisa deixa de ser uma coisa e vira outra coisa, sabe? É aquele momento do clique, que é necessário, né? Agora, se você só fizer isso, né? Aí é loucura, né? Aí é a morte, né? Que no Deleuze-Guattari, não sei quantos vocês se isso interessa, né? Mas seria a questão do corpo sem órgãos, como um ponto zero em que você não chega, né? Ou a questão da esquizofrenia, ou o esquizo, ou a questão do corte, do entre, né? Então esse momento em que a atualização, o acontecimento, né? Em que alguma coisa se atualiza, né? Que é quando vem o novo, mas que é também quando vem a morte, que é também um buraco negro, que é também o quanto que você aguenta voar e o quanto você aguenta cair, né? Então esse eu acho que é um poema que catalisa uma poética mesmo, talvez por isso ele tenha chamado muita atenção, né? Por ele catalisar uma poética que me interessa, né? E em relação a isso eu pensei também em uma outra questão que vocês falaram, acho que da continuidade, que vocês estavam falando da continuidade, desse fluxo que é um fluxo de corte, né, que tá aí, eu acho. Então assim, como você... De nada adianta o fluxo costumeiro, né? Você tem que ter os cortes para que isso vire um fluxo que interesse. Mas sabe que eu gosto desse poema, acho legal eu gosto desse poema porque eu consegui construir uma imagem, que às vezes eu, sei lá, as imagens escapam demais. Mas ali a imagem, ela tem vários sentidos, assim, ela construiu um negócio, assim, né? Amarrou, eu achei interessante, assim, é como se eu resumisse uma poética ali, por isso que eu acho um poema importante, assim, né, nesse sentido. Mas, tem uma construção... Sabe aquele trabalho do músico, assim, do músico que tem que quando vai improvisar... O Deleuze fala muito disso também, né? Porque o improvisar é muito difícil, né? É como se você tivesse que estar muito fluente naquela língua para você poder improvisar, né? Então, o teu corpo construiu muito, ele treinou muito, ele tem muito rudimento, assim, trabalhado, muita técnica para você depois chegar e estar pronto para improvisar, né? Para chegar no nada, no vazio e poder se virar com aquilo, né? Acho que a vida é isso também, né? A gente tem que ralar muito e tal, porque a hora que vem o inesperado, você nunca tá pronto, na verdade, mas você de algum modo sabe que você pode cair e ficar em pé de novo, né? Então isso a gente vai aprender. O improviso é muito legal nessa quase metáfora aí dos movimentos da vida, né? E o Deleuze falava muito disso, né? De uma lenta preparação. É como se fosse uma lenta preparação. Você nunca vai saber o que vai ser o salto, senão ele não é um salto, de fato, né? Se você não voar mesmo, você não cair de fato, entendeu? Você aprende a cair, mas você tem que de fato cair, né? Não adianta você simular uma queda. Tem muita arte que é simulação da queda, né? E uma coisa é a queda, outra coisa é simular a queda, né? Então acho que é desse momento, é super difícil chegar aí, né? É difícil falar disso também, né? Mas você se prepara muito, é que nem um atleta, né? Se prepara muito, mas aí você de fato tem que voar ali, senão não rola nada, né? E aí eu achei interessante isso, né? Por que não é só um fluxo, por que também é um refluxo? Não, super legal, não sei. Não sei o que responder a isso, né? Não, acho que Não, tô brincando, porque quando vem as leituras você pensa uma coisa a mais, né? Isso me acrescentou, assim, pensar, é verdade, é um fluxo e um refluxo, né? E por que algumas coisas a gente não consegue engolir, né? Então, assim, o que a gente faz com as coisas que a gente não consegue engolir? Da vida, das coisas, e aí como dar um fluxo para isso? Como fazer correr aquilo que está parado? Acho que tem a ver um pouco com isso, né? Como botar em movimento de novo? Como pegar as memórias, que acho que são um peso, como aquelas pedras ali que seguram, talvez, né? Como pegar a memória e fazer a memória ganhar movimento de novo? Porque a memória é a morte também. Ao mesmo tempo, a memória é necessária no sentido também... Aí o refluxo também pode entrar aí, né? No sentido de que as coisas não só passem, porque as coisas não só passam, elas também ficam, né? E como que, então,
pode ser um ficar com mais movimento, né? Ou seja, há também a necessidade, como somos seres humanos, né, de uma assimilação das coisas. Então a gente está gravando aqui, né? Existe um tanto da memória que é necessário, é óbvio, né? Senão a gente não faria nada, né? Que é o que o Deleuze vai chamar talvez de consistência, né? Que é necessário criar consistência, senão tudo vira um fluxo desenfreado esquizofrênico, né? Então, como captar um pouco desse fluxo que está na dinâmica esquizofrênica também, né? Mas transformá-lo em alguma coisa. Acho que o sentido ele precisa do refluxo também, né? O sentido é essa dinâmica de fluxo e refluxo, né? Ou de fluxo e contenção, ou como o Deleuze e Guattari falam no Antiédipo, né? Que é fluxo e corte de fluxo, né? Então é um fluxo que é o fluxo do desejo que só corre porque corta. Então é um fluxo de cortes, digamos. Aí a gente pode fazer várias brincadeiras com isso, né? Que se só correr, não fica nada, né? Um pouco, né? Então a gente precisa desses cortes que fazem correr em outras direções também, né? Que são as conexões. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Você vê, por isso que acho que é um tipo de, às vezes, de pensamento que me ajuda entendi, porque às vezes eu não tinha palavra para entender isso, né? Para entender essa necessidade ao mesmo tempo de cortar e de correr, e de fazer correr. Como entender isso, né? Mas aí no som é que vem parece que a continuidade vem no som, né? E então o leitor talvez precise continuar, eu como minha leitora é um pouco isso, né? Como se eu precisasse continuar lendo, mesmo sem entender o que está acontecendo. Então, sem entender no sentido da significação. Então, ou do sentido da significação, de onde vem a história também, o enredo, né? Então, eu preciso continuar correndo, eu preciso continuar porque há uma continuidade de um fluxo sonoro que me impele a isso. Então, eu preciso continuar, mas eu não tenho uma continuidade de significado. E aí é nisso que o sentido vai se dar, né? Um pouco esse sentido que vem não restrito ao significado. Haveria alguém de trás das cortinas, quando as luzes se acendessem, quando as cortinas se abrissem. Haveria alguém ali ao fundo de costas, haveria um corpo de costas. Alguém que respira, inspira e expira profundamente, o corpo ondulando na velocidade do ar. Alguém ali no fundo apontou. Veja um corpo estendido em pé, uma sombra rarefeita. Haveria uma silhueta desconhecida. Alguém de trás das cortinas, quando as luzes se acendessem. A respiração conduzindo, o movimento no lugar. Micromovimentos ondulatórios, o diafragma contraindo, dilatando. Quando as luzes se acenderam, ele gritou. Veja, há um corpo estendido, há um corpo deslizando entre as colunas de gelo. Alguém apontou, era uma voz masculina, uma voz. E as luzes se acenderam violentamente, ele pensando. Qual era mesmo o combinado? Daqui do alto que vejo é uma sombra, um corpo de costas. Alguém que respira, silhueta desconhecida, ali ao fundo de costas em pé, ondulando na velocidade do ar, na velocidade que não posso acompanhar. Daqui do alto vejo ondulações apenas e micromovimentos no lugar. De trás das cortinas haveria alguém. Logo que as luzes se acendessem, acompanhar os passos no lugar, as ondulações, as pequenas alterações do corpo que se contrai, se tensiona e em seguida se distende, se esparça, para novamente, logo no instante seguinte, se contrair. Não consigo pensar uma estrutura inteira, anterior, assim, eu não consigo. Não consigo pensar um mapa. Estou numa cidade, eu sou super perdida, até isso eu tematizo em alguns momentos, é bem autobiográfico isso. Enfim, é bem real. Eu estou numa cidade, eu mesmo na minha, eu não tenho um mapa, assim, eu não consigo, eu só consigo estar na rua e ir em linha reta e decorar alguns pontos de referência. Acho que isso é um modo de funcionar. E aí esse modo de funcionar também é na escrita, eu vou indo assim por aqui, depois eu consigo olhar de fora, mas aí todos os poemas, eles estão, eu fui por dentro. Passo a passo, fui por dentro. Daí eu tenho vários fragmentos que estão nos cadernos, que eu escrevo nos cadernos. E aí, às vezes, eu posso partir de um fragmento e continuar ele em um outro lugar e tal. Então, depois que esses fragmentos todos estão meio prontos, eu vou olhar todo que se compôs. Ele se compôs por dentro, então. Não tem uma estrutura prévia, né? Ela cria meio que na imanência, né? Então vai criando uma... Aí eu vou vendo que tem pontos de ressonância e tal. Olha, aqui tem uma historinha aqui. Eu comecei esse poema em janeiro, terminei, fui fazer um outro em agosto, sei lá. E esse tá meio que no mesmo platô desse aqui. Aí eu puxo e vou fazendo uns grupinhos de poema e vou sentindo
que composição que eles criaram, que eles vão criando, parece que Meio orgânico, né? é um pouco, orgânico pode ser, porque assim, eu não tento controlar isso, sabe, não consigo também, né, eu acho que talvez que quem escreva romance tem um pouco mais essa visão, quem vai escrever sinfonia, né, tem talvez não, uma visão mais assim, estrutural, é diferente de ir por aqui, assim. Eu acho que tem dois modos de compor, né, até teses podem ser feitas por aqui, né, ou por aqui, né, tem uma estrutura transcendente, eu consigo, isso me ajuda, no meu caso não ajuda. Eu vou meio por aqui, vou meio por baixo, criando os caminhos. E vou deixando também que os desvios vão sendo feitos e tal. Então eu não consigo estruturar antes. Aí depois eu separo o material e vou vendo qual que... E aí nessas alguns saem de fora, né? E eu vou criando a... E aí não, o que eu ia dizer assim, que na hora de criar a composição, aí eu penso no labirinto também. Eu penso, não vai ter saída isso daqui. Não vou criar uma coisa assim, né? Nem uma coisa que tem um ponto culminante depois, não. Eu vou pensar numa estrutura mais labiríntica. Né, que as coisas retornam, e quando elas retornam com alguma diferença no sentido de porque não volta igual, porque já tinha acontecido antes, então já não é a mesma coisa, esse tipo de... Então o labirinto, eu tô dentro, trabalho, depois eu saio e tento montar o labirinto de novo, né? O que faz a gente continuar e pular de um poema para outro é uma espécie de suspense que se cria porque a gente quer descobrir a história que está ali por trás. Né? E isso segura um pouco a gente, né? Mas será que esse ele é o mesmo ele do outro? Né? Será que a ela é a mesma ela? E aí, quer dizer, que bom que pode criar esse efeito também, né? Mas eu acho que, quer dizer, eu não parti dessa história, não tem uma história só, tem várias histórias de várias épocas e elas estão meio que picotadas também, né? E também tem essa tentativa de criar uma continuidade, é isso que eu lembrei agora, né, que eu achei interessante essa ideia de que, apesar das rupturas, tem uma tentativa de continuidade, né? Então, apesar da dificuldade de criar uma narrativa, a tentativa de criar uma narrativa. Então, quando alguém fala, tem uma narrativa, eu até acho legal, falar, parece que não ficou tão manco assim, parece que tem uma narrativa por trás, mas não tem, né? Então, mas tem alguns personagens que retornam na minha cabeça que podem estar presentes em poemas que não estão necessariamente na continuidade uns dos outros. Se você fala assim, voltou aquele cara daqui, voltou aqui, né? E às vezes esse cara volta e ele vira uma mulher, entende? Então não tem um ele e um ela específico. Em cada poema eu tento ver como é que ficaria melhor. Então posso ter uma tendência a botar que é ele e tal. Os personagens da memória que voltam. E aí ele foi só um material inicial. E aí a história muda, vira outra história, né? E aí então de repente, mas aí pra eu diferenciar esses dois personagens é melhor botar que é um ele e um ela. E às vezes eram duas elas, por exemplo. Mas deixa eu botar um ele e um ela. Ou eram dois eles, deixa eu botar um ele e um ela. Pra diferenciar, porque em geral eu não trabalho com nomes. Já fiz poemas com nomes, né? Seria uma outra... Às vezes eu acho que marca demais, prefiro deixar mais aberto. Então, aí vira uma brincadeira de pronome mesmo, né? Quase aleatório às vezes, né? Mas no sentido de... Aleatório assim, no sentido de não remeter necessariamente a um masculino ou a um feminino, né? Que é uma coisa que eu não trabalho mesmo, pelo menos não conscientemente, né? Na minha poesia, de se é mulher, se é homem, se não é homem, sei lá. Se é uma relação amorosa necessariamente, porque... Não é o que eu tinha em mente, isso é interessante, né? Não é o que eu tinha em mente e nem estava vivendo na minha vida, necessariamente uma separação de um casal, né? Que é uma das narrativas dos enredos encontrados no texto do Bruno, né? Porque tem alguma coisa no texto dele em que ele pressupõe, em alguns momentos parece, depois, né? Deixa eu conversar... que teria uma estrutura romanesca no sentido de que haveria um enredo, né, por trás, e esse enredo eu mostro mais ou menos, vou mostrando sei lá, os poemas mostrariam em meio que em janelas entreabertas que abrem e fecham um pouco dessa história, e essa história estaria por trás. Quer dizer, eu achei que você fala isso em alguns momentos, né, no texto. E aí, por um lado eu pensei, que bom que o livro consegue causar esse efeito,
né? E eu acho que, daí eu pensei depois em seguida, que bom que, eu acho que ele caiu na minha armadilha, eu pensei. E aí eu pensei também, que bom, ou ele está denunciando que alguns leitores, também poderia ser outra hipótese, né? Está denunciando de que alguns leitores podem cair nessa armadilha, né? De que haveria uma história por trás, que segura tudo, né? Que é o enredo de tudo. Eu fiquei em dúvida, né? Qual era a sugestão de leitura. De fato, não é um livro não, desde o segundo livro do Nessa Cidade Abaixo dos Teus Olhos, não são livros de poemas avulsos. Por isso que não tem título, por isso que tem uma continuidade. Enfim, eu tento simular uma continuidade. Acho que existe uma simulação de uma continuidade, né? Um esforço de continuidade também, né? E ao mesmo tempo uma constatação de algumas continuidades inevitáveis, né? Então, aquela coisa do poema contínuo do Heberto Helder, né? De que é como se estivesse sempre reescrevendo. E às vezes eu me sinto reescrevendo o mesmo poema, super repetitiva, não sei o quê. Então isso pra mim precisa virar uma ferramenta também de composição. Senão eu simplesmente vou falar, que repetitiva que eu sou e não vou escrever mais, né? Então como criar outras formas de lidar com as nossas próprias repetições também, né? Então isso começou no segundo livro e muito também por conta do nosso trabalho de leitura, em que a gente começou a inserir eu e o Silvio, né? A gente criou esse trabalho de poema em música, que era ler os poemas com algumas intervenções eletrônicas em tempo real, e aí com isso ir criando uma espécie de música da fala. E o que mais chamava atenção nesse trabalho é a oscilação rítmica. Então, como que você cria ilhas de silêncio, momentos de continuidade, pausas, lentificações, acelerações, né? E a nossa fala é isso também, a gente acelera, para, né? Então essa brincadeira de rítmica, né, foi modificando também o modo que eu encaro tanto os poemas quanto a relação entre os poemas. Eu acho que mesmo no livro de coletânea de poemas avulsos existe uma continuidade entre os poemas que se cria na leitura, né? E eu acho que tenho a impressão que a maior parte dos poetas pensa na ordem que vai colocar os poemas, né? E essa ordem ela é rítmica também. Acho que tem momentos de adensamento de conteúdos, momentos de rarefação, esses respiros, né? Então eu tento explicitar isso na construção, né? Na hora em que eu tento fazer os poemas mais contínuos, né? Mais contínuos no sentido de que um vai logo em seguida do outro, não tem título, e como que eu vou emendando essas coisas. É sempre muito difícil para mim, por exemplo, na hora que eu vou diagramar. Eu nunca sei como que eu coloco, assim. Eu não sei se um dia eu vou ter um trabalho mais visual com alguém, assim, com alguém que trabalhe mais visual, mais a questão da visualidade, porque eu não sei se eu já cheguei no efeito que eu queria, sabe, dessa continuidade. Mas que seria mais como uma música mesmo, né? Que a gente vai ouvindo, daí de repente adensa, de repente esparça, depois repete, daí para. Aí tem o silêncio, aí tem... Então, é óbvio que eu dificilmente vou ter um leitor tão generoso e dedicado que vai ficar o tempo todo porque vai ficar um dia inteiro lendo o livro, sei lá. Não sei se dá um dia inteiro, acho que não dá. Dá menos tempo, mas dá algumas horas, eu acho. Talvez umas 3 horas, não sei. Então, a pessoa teria que ler na continuidade toda, né? Ou talvez eu tenha que fazer livrinhos menores, eu não sei, ainda não cheguei numa solução visual para isso. Porque seria uma partitura mesmo, né? Não sei, não cheguei ainda Então é pensar a composição no sentido rítmico, principalmente rítmico sonoro, mas rítmico também de imagens, né? E que acaba sendo de narrativas também. Nessa Cidade Abaixo de Seus Olhos eram 3 ensaios para poema e música, é o subtítulo. 3 ensaios porque seriam 3 partes. E entre uma parte e outra tem uma ilustração que o Silvio fez também. Então eram desenhos do Silvio que interrompe, como se fosse fechou a cortina, abriu de novo e começou uma nova performance do poema em música. Estar aqui, estar diante de você, estar sentada sobre a cadeira, estar diante da tela, estar diante de um espaço interminável, diante de uma brisa, diante do frio, estar. Preciso estar em algum lugar, preciso estar em um lugar que me restitua essa leve sensação de ter um corpo. Ter simplesmente um corpo, 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 pés,
A leve sensação de ter um corpo e andar, estar aqui, estar diante de você, estar aplacada sobre uma história alheia, sobre um corpo alheio, estar. Esse corpo não é meu, veja bem, não é meu. Foi o que ela disse e repetiu sem ser ouvida nenhuma única vez. Eu preciso sair daqui, eu preciso estar aqui, eu preciso sair, eu preciso estar e sair, eu preciso sair daqui, eu preciso nunca ter estado aqui, nunca ter estado nenhuma única vez, eu quero ter estado ou visto alguém assim como você, ela disse, e repetiu, sem ser ouvida nenhuma única vez, ela não foi ouvida nenhuma única vez. Eu não posso mais estar aqui, não desse modo, ela disse, não sem um corpo, ela disse, e repetiu, não sem essa brisa ou este frio, mesmo sem ser ouvida, não sem ter um lugar que me restitua essa leve sensação, urgente sensação de ter um corpo. Eu preciso sair daqui, eu preciso estar aqui, eu preciso sair, preciso estar, eu preciso de um corpo apenas um corpo, um lugar para morar, para estar aqui, estar diante de você, estar nesse espaço interminável. Não, eu não posso estar diante de você, estar nesse espaço interminável, não sem antes ter um corpo, não sem antes ter meu corpo de volta, não sem antes ter essa leve sensação de ter um corpo e um lugar. É super importante essa pergunta, porque eu acho que é a questão das distâncias mesmo, né? Que a partir do Deleuze também, tenho pensado já há muitos anos sobre essa questão da distância na constituição do próprio sujeito, né? Então, como que nós somos feitos de distâncias, né? Então, o tempo todo, que distância que a gente cria de modos inconscientes, principalmente, sobretudo, né? Distâncias inconscientes em relação a espaços, a vozes, a elementos, a coisas, portanto, também a pessoas, né? Então, nós somos nossas distâncias, né? Ele vai dizer. Eu acho super interessante isso, porque o sujeito ele não está se constituindo sozinho, ele se constitui justamente nas relações. Ele só existe nas relações, ele é um entre, né, realmente. E ele é um entre do quê? O entre é o quê? Ele é distâncias, né? Então, como que eu me aproximo ou me distancio e o que me faz aproximar, o que me faz distanciar? E isso é terrível, porque a gente não tem o menor controle sobre isso, né? O que me faz aproximar de determinadas ideias também, ou de determinados espaços, luminosidades, temperaturas, tudo isso, né? Então nós somos nossas distâncias, né? Então é por isso que eu falo que essa questão da distância eu acho que ela é muito delicada e muito, muito profunda, assim, muito difícil e muito importante, né? Então só para dizer uma coisa, né, sobre isso, acho que é um problema para mim isso também, né? Pessoal até, assim, né? Não sei. Como às vezes estar nas experiências e não estar fora delas. Talvez isso não seja um problema pessoal meu só, talvez seja um problema coletivo hoje, cada vez mais, né? Como estar de fato, né? Aqui, agora, no presente, no momento, no meu corpo, né? E fazendo algumas técnicas corporais e tal, né? Eu fui trabalhando bastante isso também, que é a questão da presença, né? E que eu acho que é um desafio para sociedades contemporâneas ocidentais, principalmente, né? Essa nossa cultura ocidental que é sempre de se retirar do corpo, se retirar da experiência, tentar olhar a experiência por fora, né? Então isso não é necessariamente bom, às vezes a gente tem que fazer um movimento contrário, né? E que seria como estar por perto, e não porque, né? Não como estar distante ou se... Porque sempre, então, tem essa atitude crítica do distanciamento crítico que a gente aprende. Então essa é a nossa racionalidade ocidental. Né? Que, então a gente está há séculos tentando aprender justamente, né, no nosso trabalho intelectual, né, de como estar fora, se distanciar para poder ter um olhar crítico, esse ideal do distanciamento crítico, que hoje a gente sabe, eu acho que com esses pensamentos mais contemporâneos, a gente sabe que isso é uma balela, né? Que a gente no fundo está sempre misturado e tentando se proteger, se colocando de fora. Então tem todos esses paradoxos, né? Da distância e da proximidade, do estar presente ou estar fora, né? E eu acho que o desafio hoje é estar presente, né? Mesmo quando a gente às vezes pensa que está presente, às vezes a gente não está, né? Às vezes quando a gente pensa que está de fora, a gente está dentro. Então, são esses jogos, né?
Acho super bom isso, né? Essa coisa de que você tem cada vez mais, né? Poetas pensantes, né? Então, não estamos sós, né? Então, que bom que tem muitas pessoas aí que... Eu acho que isso faltava muito no Brasil, sobretudo, assim, né? Então, acho que a gente está no começo, assim, né? De uma arte que consegue se pensar ao mesmo tempo que se faz e que também não é aquele pensamento de fora, né? Assim, sobreposto, mas é um pensamento de dentro que as coisas vão meio que correndo juntas, né, do fazer o poema, pensar o poema, isso vai meio que trabalhando junto e tal. E eu acho que pensamento é corpo, né, ou pelo menos ele sempre implica uma posição do corpo, né, do pensamento. Pode ser uma posição cartesiana. Como é que é um corpo cartesiano? Sei lá, o cara tá ali duro ali, sei lá, ele tá tentando, ou ele tá, sei lá, ele tá tentando anestesiar o corpo e como se fosse possível algum tipo de separação, né? Mas acho que desde do Nietzsche a gente sabe, né, que todo pensamento responde a uma forma de vida, né, e uma forma de corpo. Então todo pensamento ele vem em função de algum tipo de vida que está tentando sobreviver. E aí cada pensamento meio que responde a um modo de vida que interessa para aquele corpo, né? Para mim pode ser útil um tipo de pensamento, para você outro, enfim, né? Para um grupo, é sempre um coletivo, digamos, pensando que o eu é sempre um coletivo. Quando eu estou falando eu não estou falando só eu, Anitta, né? Estou falando o meu corpo precisa de um determinado tipo de pensamento, né? Para ele continuar vivo. E esse pensamento ele diz de uma comunidade, porque eu não vivo sozinha, né? E então os pensamentos eles respondem a determinados modos de vida de coletivos. Quando Nietzsche fala, ele está pensando em coletivos, né? Então, como que o autor não está implicado aí? Quer dizer, o corpo do autor está sempre implicado até mesmo no pensamento dele. Poderíamos pensar que o pensamento é uma coisa separada do cara ali, né? Do sujeito, mas não é, né? Em um determinado momento a gente pode pensar isso, que, né, o quanto que a subjetividade é o corpo, né? Mas é lógico que o autor, que o Barthes matou, que o pós-estruturalismo dizia tá morto e tal, acho que é uma discussão teórica de um tipo de sujeito que é um sujeito, um certo modo de pensar o sujeito, né? Então, assim, tinha muito essa discussão do sujeito burguês, né? Então, uma literatura que mate o sujeito burguês. E que, eu não sei, eu acho que esses problemas não são muito tanto os nossos problemas hoje. Mas a gente tem um problema também nesse sentido, que acho que talvez a gente precise pensar, que é muito mais esse sujeito, esse tudo aí, tem o pós-moderno, neoliberal, o sujeito do mercado, o sujeito Big Brother, o sujeito privado que começa a ser colocado em cena de novo, que não é mais o sujeito burguês, né? É uma outra forma de subjetividade, também homogeneizada, também estereotipada, também muito pouco singularizada, né? Também pasteurizada, talvez uma reedição do sujeito burguês, eu não sei, mas que está aí, que está nas redes sociais, que está na mídia, que está né? E isso, assim, isso tem aparecido, você está falando da produção contemporânea brasileira, né? Não só brasileira, mas vamos pensar aqui no nosso cenário. Eu acho que esse sujeito, ele aparece em muita produção que está aí. E eu acho que, entendeu? Aí o autor está presente, é diferente de falar. O autor está presente nesse tipo de subjetividade pasteurizada, reeditada, que já estaria morta, estaria morta não, mas na literatura que vale a pena, a gente tem que matar o sujeito, não é isso que a gente aprendeu no moderno, né? Na literatura que mata. Então, eu acho que mata esse sujeito pasteurizado, do clichê, né? Da subjetividade conformada e tal. E se a gente não matar um pouquinho isso, eu acho que está fazendo um tipo de arte que não é tão interessante assim, né? Mas a presença do autor desse outro modo, que eu estou presente no meu pensamento, meu corpo está presente, eu escolhi um determinado modo de pensar e de trabalhar que tem a ver com a vida, senão para que eu estou fazendo isso, né? É bom que esse tem que estar presente, quer dizer, entendeu? Então são dois tipos de presença diferentes. A filosofia
assim como a poesia, assim como as artes, quando eu vou ver uma exposição, sei lá, eu acho que eu sempre tento, sei lá, eu sou muito seletiva assim no sentido de catar o que me interessa, né? Escreveria algo muito triste hoje, comendo os rastros ao redor, os rastros dessa dor que fica. Escreveria algo muito triste enquanto o dia cai, o céu se nubla. Escreveria algo para depois apagar e ficaria pensando em todas as palavras inexistentes, em todas as palavras escritas, reescritas, não ditas, apagadas, palavras que nunca tocaram a terra, palavras não formadas, não impressas, impossíveis. Pensando então, para onde vão todas essas palavras que um dia já existiam ou quase na boca de alguém que se vai, ou que um dia existiriam, mas subitamente se perderam, se foram, junto com alguém que se vai, ou todas essas palavras que nem mesmo ali chegaram a existir. Mas uma dor fica, gravada, no meu colo, e as marcas que precisam e não podem se apagar me fazem pensar em escrever algo muito triste hoje. Cada minuto que passa tornando tudo mais triste, as marcas que não podem se apagar, em seguida as marcas se apagando, alguém indo embora, alguém acenando ao longe, apenas uma imagem, linhas indomadas da vida, rastros de uma história de palavras inexistentes, rastros antes visíveis, palpáveis, mas em seguida rareados, até que involuntariamente, quando menos se espera, eles também se apagam. Rastros na areia, e o que fica nunca é aquilo que escolhemos, nunca a memória parece obedecer à nossa vontade. Palavras que jamais tocaram a terra, palavras que eu diria para alguém que não existe mais. A cada dia há alguém que não existe mais, e essas palavras que eu diria para alguém que não existe mais são aquelas que jamais tocarão a terra. E acho que a filosofia para mim veio muito também nesse sentido, assim, que um lugar de criar imagens, um lugar que me ajuda a criar imagens, que me ajuda a nomear sensações sem aprisioná-las, né? E é isso que acho que a poesia também faz, como criar sensações sem aprisionar essas sensações, e muitas vezes como proliferar sensações que já existem, né? Grudá-las com outras e aí quando eu comecei a estudar mais a fundo Fernando Pessoa, falei, nossa, por isso que foi um dos primeiros poetas que eu li, que eu me apaixonei, foi o Fernando Pessoa na escola. E eu não sabia por quê, né? E aí comecei a estudar a questão do sensacionismo no Fernando Pessoa, falei, gente, mas tá tudo lá já, assim, é tudo que eu faço, assim. Poxa, ele já escreveu tudo que eu penso. E aí, assim, que é um filósofo inspirado pela filosofia, né? Um poeta inspirado, impulsionado pela filosofia, ele diz, né? E acho que é isso, né? Como um poeta impulsionado. Eu não sou filósofo, eu não faço filosofia, né? Eu sou um poeta impulsionado pela filosofia. E o barato do Fernando Pessoa é esse, né? É pegar uma sensação e destrinchar, mexer, cavocar, desdobrar, pegar aquela sensação, espalhar, grudar em outras, ver no que aquela pequena sensação tem em relação a outras. Às vezes ele partia de sensações de coisas mínimas, ele fala. Então, de uma pequena, sei lá, plaquinha que está ali no chão, eu tentei tirar foto daquela obra e tinha uma plaquinha ali no meio que me atrapalhou, eu não queria tirar a plaquinha para eu poder tirar foto daquele, que eu achei bonito, aquelas pedras ali, tem uma plaquinha, então sei lá, eu posso partir de uma pequena sensação que é essa plaquinha de papel que está ali no meio, sei lá. E ele dizia que mesmo uma pequena sensação assim, ela é composta de muitas outras. E aí ele fazia esse trabalho de esmiuçar a sensação, separar e fazer conexões. Então, o que ela me lembra de cheiros, de gostos, de lugares que eu tive, de paisagens, quais são as outras sensações que se ligam a essa sensação. Então ele ia desdobrando, até que aquela pequena sensação que disparou aquilo, eu já nem sabia mais o que era, que objeto que tinha dado origem àquela primeira... aí a gente pode conversar sobre isso também, no que o Bruno escreveu um pouco sobre essas narrativas dispersas que estão que compõem os livros, né? Que na verdade para mim são muitas narrativas misturadas, né? E o trabalho é um pouco esse, né? Você parte às vezes de um fato que você viveu, de uma pessoa que você conheceu, e aí assim, que sensação que tá ali? Por que isso me veio na cabeça, né? Aí essa sensação ela vai sendo
segundo Fernando Pessoa, seria analisar a sensação. Ela vai sendo analisada e desdobrada, né? E aí, nesse processo de desdobramento, tem muita fabulação, né? Tem muito inventar imagens que possam encarnar essa sensação, sabe, como num sonho? Porque o sonho, ele encarna, né, umas sensações que a gente tem, né? Então seria um pouco isso, né, para falar do processo, né, de escrita. Então ele é bem fragmentado, bem fragmentário e ele tem a ver com essas conexões novas, né? Criar conexões novas. E aí por isso que as narrativas são... Eu adorei, assim, quando eu descobri que eu podia não escrever uma história, sabe? E aí é legal, então eu acho que eu nunca vou escrever um romance. Nós falamos sobre isso uma vez, né, Albert? Então, mas também é uma frustração, porque eu gostaria muito de saber contar histórias, eu adoro ouvir histórias, e eu não consigo. E aí isso era uma coisa ruim pra mim, como se fosse um grande defeito meu de não saber contar histórias, né? E aí de repente eu descobri que na poesia eu posso escrever histórias pela metade, que o personagem muda de cara, que de repente interrompe no meio, que não tem um ponto de culminância, que não tem um conflito, ou tem só o conflito, mas não chega em lugar nenhum, que é um pouco como é a vida, né? A vida é essas... Então acho que as conexões têm a ver com isso, né? Tem uma música? Esse tema é gigante, né? Assim, e eu queria muito em algum momento organizar essa questão, assim, que eu acho que ela é... Eu sempre pensei, sempre parti do específico mesmo, de um certo pensamento que me interessava para o meu poema, digamos, né? Mas eu acho que eu teria essa necessidade de pensar isso de um modo mais geral, mas não vou falar muito disso, assim, porque eu acho que é muito, enfim, é bem difícil, né? É complexo isso. Mas pra mim, então eu vou começar falando como que chegou isso pra mim, vai, tentar organizar por aí. Eu comecei a escrever escrevendo, né? Então não é que desde o início tô lá com a filosofia, não. Mas, paralelamente, nos meus estudos na universidade e tal, eu comecei a me interessar por alguns pensadores, alguns filósofos já contemporâneos, assim. Comecei estudando, assim, o primeiro filósofo que me despertou alguma coisa, que eu acho que é de ordem poética também, né, foi o Foucault, Michel Foucault. E isso foi na faculdade e tal, e foi meio que simultâneo eu ir me descobrindo... pensando poesia e pensando filosofia ao mesmo tempo, não sei, não tinha muito onde começava um, onde acabava o outro, enfim, as coisas estavam meio juntas. Então eu comecei trabalhando com Foucault na faculdade e quando eu fui para o mestrado, eu tinha claro que eu queria ir para alguma coisa que trabalhasse com pensamento, com filosofia, mas não sabia ainda quem e o que e qual pensamento, né? Achava que era com Foucault também, mas é engraçado assim, porque eu entrei para trabalhar no mestrado e eu fui para comunicação e semiótica e eu não tinha certeza se eu ia trabalhar com literatura, então não foi assim, vou estudar teoria literária, vou estudar crítica literária, como talvez seja a maioria, né, aqui, né, eu fui querendo pensar, entendeu, querendo trabalhar alguma coisa com filosofia, alguma coisa que me fizesse pensar. Então, não era tanto a literatura quanto talvez a filosofia que me faziam pensar, né? Então acho que eu parti mais da filosofia. E aí, no mestrado, eu comecei achando que eu queria fazer alguma coisa com a questão da loucura, da arte da loucura. E aí eu estava lendo a história da loucura do Foucault, então foi por aí que eu comecei a puxar alguns temas. E eu pensei em trabalhar com aquela... tinha tido a Bienal dos 500 anos e que trouxe as coisas do Museu do Inconsciente, então eu achava que ia trabalhar com isso. Mas aí já tinha a questão da escrita e aí eu não sabia como que eu podia conciliar essas coisas. Aí eu gostava do Nelson Rodrigues, estava uma bagunça, né? Então o Nelson Rodrigues e o Universo da Loucura. E aí foi muito importante um grupo de estudo que o Silvio Ferraz montou na casa dele, que era um grupo de estudo sobre Gilles Deleuze. E aí tinha um grande amigo meu que estava nesse grupo, que é o Alessandro, que é meu amigo até hoje, a gente é muito próximo. Ele foi para filosofia mesmo, né, o Alessandro. E aí assim, vamos fazer esse grupo de estudo sobre Deleuze. E Deleuze para mim era um filósofo que eu tinha tentado muito ler
E eu não tinha conseguido, assim. E eu sabia da relação próxima que existia entre o pensamento do Foucault e do Deleuze. Então eu falei, acho que pode ter alguma... Eu senti... Foi meio um faro, assim. Eu sentia que no Deleuze tinha alguma coisa que poderia se aproximar do que eu estava tentando buscar, né? E aí eu fui pro grupo e aí, assim, fiquei meses. A gente fez 6 meses primeiro lendo Kafka por uma literatura menor. E eu acho que metade do período, ou quase todo o período, eu fiquei sem entender nada, assim. Não entendia nada o que era aquele negócio do Kafka. Quer dizer, do Kafka tudo bem, mas o que era aquele negócio que o Deleuze e o Guattari estavam falando, né? Mas mesmo assim eu adorava estar no grupo, gostava de ler aquilo e tinha alguma coisa, assim, que era da ordem do não dizível, realmente, assim. Não conseguia expressar não conseguia formular o que era exatamente, né? E aí foi quando eu refiz o meu projeto de mestrado, consegui a bolsa e esse projeto ele foi refeito em torno de alguns poetas contemporâneos, pensando a questão da escrita, o que seria uma escrita louca, o que seria uma loucura da escrita. Então tinha meio que uma viagem nesse sentido, né? Que no início o Silvio comprou. É difícil um orientador às vezes comprar algumas loucuras da gente também, né? Então tinha isso, assim, vamos pensar o que seria esse mecanismo da escrita, que é um mecanismo, um modo de operar que teria a ver com o modo de operar da loucura, né? E aí daí comecei a ler o Antiédipo, Mil Platôs, e aí eu comecei a entender, como se eu entendesse uma língua nova, eu comecei a entender o pensamento do Deleuze e Guattari. E aí eu fiquei numa de como é que eu conseguiria conciliar, né, uma visão mais histórico-filosófica do Foucault, mais arqueológica, com uma visão mais, menos diacrônica e mais sincrônica, digamos, sei lá, do pensamento do Deleuze, que seria pensar mesmo esse modo de operar de alguma coisa que a gente poderia chamar de loucura. Então assim que eu comecei a estudar poesia, então foi pela filosofia, mas também não sei, mas também foi pela minha experiência de escrita, o que eu sentia que era escrever. Para mim tinha a ver com alguma experiência que aí o Deleuze vai falar, né, desse delírio da linguagem, né, de como que é esse fazer as palavras delirarem ou causarem um delírio, enfim. Era alguma coisa que se aproximava de uma experiência íntima minha de quando eu escrevia, de que de algum modo eu perdi o pé de alguma coisa, da realidade, de mim. Às vezes eu me sentia próxima de alguma fronteira que eu poderia até sucumbir, não sei. Então tinha um pouco como pensar essa experiência de escrever. E aí esses pensadores me ajudavam a pensar a experiência de escrever. Então é um percurso meio comprido, assim, nesse sentido, né, meio complicado. Que aí eu cheguei em alguns poetas que eu achava que teriam essa escrita meio louca, e entre esses poetas tinha Ana Cristina César, que pra mim era a mais obscura de todos, assim, né? E aí eu acabei focando o meu projeto só na Ana Cristina César, para pensar como que eu poderia, a partir desses conceitos, operar algum tipo de leitura na poesia dela que pensasse procedimentos loucos, digamos, que faziam a linguagem pirar um pouco, assim, né? Então eu parti do Deleuze, cada vez mais deixando o Foucault, indo mais para o pensamento do Deleuze, e foquei na Ana Cristina. Então meu mestrado foi Ana Cristina César e Deleuze um pouco, talvez muito ainda contaminada pelo pensamento do Deleuze, tentando entender aquele pensamento e como que ele poderia me ajudar a ler a poesia da Ana Cristina. Então era uma coisa ainda, eu sinto, quando eu leio meu mestrado hoje, que são duas coisas muito paralelas. A poesia está de um lado, talvez um pouco quase sufocada pela filosofia, e eles estão em planos meio assim apartados. Eu sinto isso quando eu leio meu mestrado, eu ainda não... E aí eu acho que o meu grande trabalho de pesquisa foi no doutorado, quando eu consegui fazer esses planos da filosofia e da poesia conversarem um pouco mais, assim. E aí a filosofia, o pensamento filosófico veio para mim para operar mesmo uma leitura dos poemas, eu acho. Acho que no doutorado eu consegui entremear mais essas coisas, né? Aí eu penso assim, né, dessa experiência inicial de pesquisa, que foi bem importante para mim, eu penso o seguinte, que a poesia e a filosofia, elas são... Eu concordo com Deleuze quando ele diz que são dois lugares de pensamento do homem, assim, né? Dois modos de criar, né? A arte é um modo de criar sensação, de criar blocos de sensação, e a filosofia é um modo de criar conceitos, né? E esses dois lugares, digamos, eles se intercontaminam o tempo todo, assim como eles também
são contaminados e contaminam o plano das ciências, que é um outro, que ele vai dizer que é um outro modo de criação do homem, que é criar funções, que também é uma, digamos, né, o homem tem esses 3 modos de criação, né, e isso me ajuda ainda, né, muito a entender o que seria como que essas relações podem se dar. Então não é que a filosofia é mais pensadora nem mais criadora do que a poesia, e nem que a poesia é mais pensadora, criadora ou mesmo criadora de afetos do que a filosofia. Os afetos também estão na filosofia, né? Assim como os conceitos também estão na arte. Então essas coisas, acho que elas vão se meio que podem sim interalimentar, fazer crescer o bolo, né? Então foi um pouco nesse sentido que eu fui entendendo como que eu posso trabalhar essa relação de uma coisa alimentando a outra, meio por ressonâncias, por ecos, às vezes por decalque também, porque a gente identifica alguns conceitos e às vezes tenta até aplicar, né, no poema, parece que a gente fica tentando se aproximar de um conceito por meio da poesia, ou tenta através da filosofia se aproximar da poesia também, de um modo poético de escrever. Então essas coisas acho que elas vão uma tensionando a outra, né? Mas o que eu ia dizer assim, que acho que de um modo geral a gente até pode, talvez, ler um poeta do século XXI, até pode, eu acho, fazendo diálogos e criando ressonâncias com um filósofo, sei lá, da Idade Média, não sei, acho que a gente até pode, né? Acho que porque está no campo da criação de imagens, da criação de leituras e tal. Mas o que eu sentia lá no início era alguma coisa do tipo, que é um pouco difícil de explicar, eu vou tentar explicar, enfim, só para ver se, sei lá, vocês também podem me ajudar a pensar, né? Que era assim, que eu via no pensamento, na criação que estava na Cristina, na poesia dela, eu sentia que ali ela estava trazendo uma proposta que de repente, se eu estou lendo Kant, o Kant não estava me ajudando a entender. Ele não, sabe, alguns instrumentos que foram criados numa crítica literária, numa teoria literária muito ancorada na fenomenologia, na questão da percepção, em coisas perceptíveis e tal, eu achava que isso não me ajudava a criar instrumentos para ler aquele poema. Aquele poema estava tentando fazer alguma coisa e ele conseguia fazer e me dizer alguma coisa que estava para além desses instrumentos da teoria literária que operava ainda ou com a questão da representação, né? Ou com a questão da percepção ainda muito ancorado na fenomenologia. Então, digamos, eu precisaria de e aí, bom, estaria junto, já estava lendo Deleuze, né? Eu sentia que aquele pensamento do Deleuze me ajudava, como se ele tivesse uma lente que podia captar algumas coisas que estão ali nesse poema, que talvez um pensamento anterior não conseguisse. É difícil falar disso porque de algum modo coloca uma coisa quase evolutiva, né? Por isso que é delicado falar disso, não é que dá para dizer, porque mas de algum modo tem algo de ciência aí também, tem algo de uma descoberta da questão das forças, principalmente, que eu acho que começa com o Bergson, né? Então, poder pensar um campo de forças, poder pensar que as coisas que estão aqui, elas nem todas são perceptíveis, a maior parte delas talvez não seja, né? E que a gente precisa às vezes de um pensamento um pouco mais sutil para... Eu acho que a arte do século XX começa a trabalhar mais com isso, assim como a ciência começa a trabalhar mais com isso e o pensamento filosófico. Então a gente precisa às vezes de uns instrumentos mais finos, assim, né? Então eu comecei a tentar entender isso, como que alguns pensamentos artísticos precisam de um determinado pensamento filosófico para poder serem colocados em movimento. Senão, talvez aquele pensamento filosófico que eu convoque não dê conta de movimentar as coisas que aquele pensamento artístico está movimentando, entendeu? Então isso é uma questão que está comigo, assim, bastante, né? Como que, para mim, os pensadores principais ainda é o Deleuze muito. O Deleuze foi um divisor de águas para mim. Um pouco Bergson, bastante o Foucault. O Agamben eu conheço pouquíssimo, mas eu percebo que porque tem muita ressonância do que o Agamben fala com o pensamento do Blanchot e do Foucault, né? O Blanchot para mim assim também é um grande
pensador do contemporâneo, assim. Acho que ele nos mostra muito esses movimentos, né? Então, talvez essa ressonância com o Agamben tenha a ver com essa grande proximidade e importância do Foucault, do Blanchot, né? E no que o Blanchot tem de próximo ao Deleuze também. Um pouco do Nietzsche também, né? E que são pensadores que eu gosto de abordar nas minhas aulas também, né? Para pensar o contemporâneo. Porque eu acho que o contemporâneo ele tem esses... que o Duchamp falava dos inframans, né? Eles que são os inframínimos, inframagros, não sei como traduzir. São esses interstícios, assim, que desde a descoberta do microscópio, né, a gente sabe que o que existe não é só o empírico, assim, que a gente pode também, né, pegar e tal. Então, enfim, isso para começar a falar, né, eu já falei um monte, mas eu acho que é super difícil não restringir, entendeu? Para que a gente não faça da filosofia uma explicação da poesia, né? Esse tipo de coisa. Não seria por aí, né? A questão da performance eu acho muito importante na poesia, mas também em textos teóricos, filosóficos, sei lá, seja o que for que a gente for ler. É importante pensar que existe um tempo da leitura, e acho que a gente sempre tem uma tradição escrita de retirar o texto do momento em que ele é performado, né? Só que todo ato de leitura é um ato de performance, né? Então tem um momento em que eu paro, um momento em que eu me distraio, em que eu perco o sentido e depois eu retorno. Tem textos que eu acho que literatura é velocidade mesmo, assim, né? Então tem textos que não engrenam, tem uns que são muito lentos, tem outros que... Então muito, eu acho fundamental essa questão da velocidade. E é aí que está a performance, né? Quer dizer, a gente lê com o corpo, com o tempo de um corpo, e é isso que tá em jogo. Quando eu comecei a fazer o trabalho de performance de poemas, isso ficou mais claro, assim, né? Essa ideia ficou mais claro, ficou encarnado, né? De que o poema tem um tempo. Então a gente tinha que calcular o tempo, né, de leitura, quanto tempo que levava, como que isso chega na escuta das pessoas, que elas não vão poder voltar para trás para ouvir de novo. Então uma frase que parece que ocupa tanto espaço ali no papel, ela dura, acabou, né? Rapidinho ela acaba, né? Então a gente acha que aquilo marcou muito, a pessoa nem ouviu, porque ela se distraiu, então eu repito. Aí eu comecei a trabalhar muito repetição, né, que era justamente assim, e a pessoa tem que chegar nela, tem que ter o tempo porque o tempo da escuta é outro, né? Então, por isso que os poemas mudaram muito com o trabalho de performance, né? E cada vez mais pensando essa apreensão do poema. Né, como que o poema é performado na leitura mesmo, né, como que e aí o Blanchot está super junto, né, nessa ideia de que o espaço literário é isso. O livro fechado ele é quase como se ele não existisse, assim, né, ele vai existir no momento em que alguma coisa acontece entre o leitor e o texto, né, e é ali que ele vai a cada vez ser atualizado e vai ser outra coisa a cada vez, né, não tem como não ser outra coisa. Se na performance é isso, assim, nossa, se eu tropeçar numa palavra já era, porque já ficou tropeçado. Né, o público já me ouviu tropeçado, né? Então é muito interessante a experiência de passar pela performance. Mas voltando à questão dos poemas, né, era encontrar uma espécie de música que cada poema traria dentro dele, como se ele mesmo criasse essa música, e cada música teria meio que uma cara. Então os efeitos eletrônicos, eles vinham, que o Silvio operava, né, vinham como uma outra camada, conversando e criando uma modulação com a leitura do poema e tentando com isso encontrar meio que uma singularidade de cada poema, uma singularidade sonora, de uma imagem sonora, né, de cada poema. Então, tem uma coisa da atmosfera, de cada poema tem uma atmosfera, de tentar encontrar efeitos que fossem muito sutis, assim, também, que não se sobrepusessem a leitura da voz, né? Então, e aí iam criando meio que uma mútua interferência, né? Do poema e do som e tal. E a gente fez esse trabalho também com instrumentos, e aí tinha a conversa junto com o instrumento, né? E é interessante também que na performance é um plano só,
né? É o plano da performance, em que tudo está acontecendo junto e se intermodulando ao mesmo tempo. Tem o público, tem o lugar, tem o som do computador, tem o Silvio fazendo os barulhos dele, às vezes no piano também, aí às vezes tinha o violoncelo, então isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora já, né? E aí a cada vez era uma modulação diferente, que ia depender de tudo que estivesse acontecendo ali. Isso te traz uma outra consciência também do trabalho, e do próprio trabalho da poesia, porque quem sabe todo poema, toda leitura do poema não seja isso mesmo, o momento em que você está, em que você senta para ler, onde você está, se está calor, se não está, sei lá, né? Então tudo isso participando ao mesmo tempo. Essa foi a minha experiência importante. A gente fez o trabalho durante um tempo com bastante frequência, fizemos várias apresentações em vários lugares diferentes, fizemos no Chile, fizemos no Nordeste, fizemos em vários lugares, e atualmente a gente está fazendo menos, assim, né? A gente diminuiu, tem poucos registros desse trabalho também, né? Foi tão importante ter tão pouco registro, né? Um espetáculo de 40 minutos, esse foi o espetáculo mesmo. Que era a Anitta no palco, um teatro, uma caixa preta, 2 cadeiras, a gente não tinha iluminador, então a iluminação era uma lanterna, é isso? E um abajur que a gente trouxe de casa. Né? Então era a Anitta que ligava o abajur, ela que lia no abajur, a outra ela está com a lanterna lendo. Um dia, atualmente acho que dá para colocar inteiro no YouTube, porque no YouTube tem pedaços. E daí tinha 40 minutos, os poemas. Eles tinham que ser ela tinha que escrever poemas que dessem tempos, que juntando tempos maiores, 10 a gente tivesse 40 minutos, entendeu? Então essa coisa do tempo, do alongar, e às vezes eram lido 2 vezes ou 3 vezes. Né? Se lê 2 vezes o poema, a pessoa que está ouvindo às vezes nem percebe que você leu 2 vezes o poema. Se ele for curto, assim, nem percebe. Não, se ele for longo também, na hora que começa a ler de novo, a pessoa não percebeu que você está lendo pela segunda vez. Então você vai aprendendo uma outra temporalidade, né? Mas você falou da luz, né? Então, assim, na verdade, quando você está em cena, tudo está em cena. Né? A gente fazia uma performance também, antes dessa, né? Uns bailarinos, né? Era um casal de bailarinos, um casal, um homem e uma mulher, e um saxofonista e um violinista. E a gente improvisava todos juntos ao mesmo tempo, né? Então daí tinha a voz, e alguns pedaços, aí tinha a música e tinha a dança, era tudo assim. Então enquanto que tinha os músicos, estávamos todos no palco, né? Tinha lá os bailarinos no palco e os músicos aqui. Daí a gente brincava que os músicos não têm a mínima noção de performance, assim. Porque quando eles estavam tocando, legal. A hora que parava, eles sentavam assim de qualquer jeito, e aí não sei o quê, eu falava, só faltava coçar o saco, né? Porque era assim, era um negócio, os dois não estavam nem aí, coçavam o nariz, E só acontece que até coçar o nariz faz parte da performance que você tá. Você tem que saber que mesmo se você soltar o seu corpo, é um corpo em cena largado. Isso causa um afeto, isso causa uma visualidade, isso causa um ritmo, tudo isso, né? E eles não tinham essa mínima... Mas eles estavam em cena e aquilo estava modulando também, né? Então isso tudo a gente vai aprendendo, né? Como que tudo está em cena, né? O tempo todo a performance está rolando. Numa aula, né? O tempo todo, na verdade, tem esse trabalho, né? No começo, assim, quando a gente estava muito a mil com fazendo várias, né? Performances, leitura e tal, cheguei a pensar em gravar, né? CD, tipo, será que a gente anexa um CD sonoro e tal, né? Mas poderia ser, hoje em dia é tão fácil fazer vídeo e poderia ser alguma coisa, né? Tem uma coisa que é importante, que foi o percurso. O percurso começou com muita eletrônica e no fim, que é Parque Lage, não tinha mais nada de eletrônica. Praticamente eu colocava um microfone com a Anitta e o que o software fazia era ele reconhecia quando ela acentuava uma palavra, ele imediatamente mudava de caixa, mudava de alto-falante. Então, quando ela falava uma coisa que tivesse muitos picos, mudava muito rápido, poucos picos, mudava lentamente, mas não tinha mais eletrônica nenhuma. Daí eu falei para ela, o próximo é no gogó. Ele se instalou silenciosamente. Quando me dei conta, eram 2 ou 3 anos a mais. Em seguida, 20 ou 30. Quando me dei conta, tinha perdido o jeito de dizer, saia daqui. Você não foi chamado. Você não é bem-vindo aqui. De certo modo, tinha me acostumado com aquele ruído silencioso. Um baixo contínuo, um rio bastante lento correndo por baixo de tudo, por baixo do corpo.
Um rio por baixo da terra, uma terra por demais frágil, cada vez mais úmida, infiltrada. Tudo ficando cada vez mais úmido, movediço. Eu tinha me acostumado a colar o ouvido no travesseiro, como uma concha, ouvi o sopro contínuo da concha, um baixo contínuo me atravessando, sugando meu corpo. Cada vez mais lento estou, quase perto do rio, sinto meus pés beirando a água, estou me deixando levar, estou entrando, os pés afundam, a água é densa, continuo, o solo é movediço. Quando me dei conta, tinha perdido o jeito de dizer, saia daqui, você não foi chamado. Eu sempre achei que daí, assim, precisaria ter um trabalho de voz mais, até para modular mais, para variar mais, isso que você falou, de um modo de ler. Eu acho que esses modos precisam ser mais variados, né? Eu passei a variar um pouco mais, assim, mas tem essa predominância de ler sempre rápido, de ler uma coisa que é um jeito meu de ler, enfim, que é o meu ritmo de corpo, sei lá, e aí eu acabo acelerando, enfim, é onde a voz fica mais confortável, mas aí fazer algumas variações, ler mais agudo, ler mais grave, ler mais pausado. Eu comecei a fazer algumas variações assim, até nesse vídeo tem um poema que é todo variado, assim, que vai fazendo várias diferenciações assim de voz e tal. Mas eu achava que a eletrônica me ajudava até nessa questão, sabe? Eu não sou uma atriz, eu não tenho um trabalho de voz e tal. E precisaria ter, eu acho, até pra pensar numa performance da própria voz, e aí talvez precisasse ser uma outra proposta, não sei, são coisas a pensar, né? Mas o que eu ia falar é que a última vez que a gente fez, eu considero que a última vez desse trabalho, a gente fez em Quixeramobim, né, Silvio? Ah, sim. Que foi meio que uma reedição desse trabalho. Com o Manuel. Que a gente foi numa residência artística com o Manuel Ricardo de Lima, com a Júlia Studart e o Carlos Augusto Lima, e a gente montou uma reedição, digamos, desse trabalho com mais gente, com um pouco mais de cenário, e tinha um cineasta junto, né? E a gente apresentou nessa residência em Quixeramobim, depois a gente levou isso para São Paulo, num evento, e depois aqui no Sesc, né, de Jacarepaguá. A gente fez isso. E aí já foi um desdobramento do poema em música, com outros poetas também lendo, né? Com sobreposição de vozes. Então esses ecos do computador a gente fez com a própria voz, porque aí tinha mais gente lendo. Então, assim, é um trabalho que dá para fazer vários desdobramentos, assim. Ler junto, ler separado, um intervindo no outro. Dá para ter muita ideia, assim, né? Assim, com a performance. E aí, eu acho que o trabalho para mim de escrita vem internalizar a performance na própria escrita, né? De absorver essas vozes no trabalho de voz, que é muito no trabalho de voz escrita. É difícil ainda para mim pensar nesse livro, né? Porque ele acabou de sair e o que eu sinto dele é talvez uma simplicidade maior, assim, né? Tem poemas menores. E tem muitos poemas que não são tão reiterativos, eu acho, assim, que eles são mais imagéticos. Eu sinto de um pro outro que eu tô trabalhando um pouco mais imagem, tô conseguindo trabalhar um pouco mais imagem. E antes as imagens eram mais difíceis de chegar ou mais nebulosas. Eu tenho essa sensação, não sei. Eu em geral, assim, os poemas vão correndo na frente de mim, assim, eu não sei muito bem o que eles estão fazendo, né? E eu deixo um pouco eles irem correndo na frente. Depois eu vou lá, olho e falo, nossa, né, engraçado. É legal porque eles também podem me ensinar alguma coisa, de algum modo. Queria falar da minha dor, mas o poema, plataforma lançada, queria falar, mas ao mesmo tempo lançar, um ato, um movimento. Falar da minha dor como um cabo de aço arrebentado na ponta da plataforma de lançamento. Uma dor é também uma plataforma, um andaime, cabo de aço escorado contra um muro, barras de ferro, um brinquedo de criança, um cubo. Esticar, distender,
Queria algo tão simples quanto 4 ou 5 palavras formando uma plataforma, um andaime. Levar mais alto, aguentar a queda em silêncio, a plataforma, o mar revolto abaixo, um tanque de areia fina. Cair pode ser como num salto em distância, o corpo marcando a areia, o alcance do corpo na areia, o relevo afundado, o peso do corpo. Uma dor pode ser mais ou menos uma marca como essa, o relevo afundado, marcando o limite de um salto, o limite da queda, o quanto o corpo aguenta voar.